Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda, Carlos Matheus Bruxel, dia 11 de abril de 2023. Estou gravando o vídeo na madrugada, de segunda para terça-feira, e o fato ele já se alastrou, mas para quem não viu, basicamente um menino ele vai com muita boa vontade, com um coração muito puro até Dalai Lama, e o que acontece é que Dalai Lama vai seguindo uma série de atos e vai deixando o menino cada vez mais desconfortável. Eu quero dar um ponto de vista em relação a isso, e o primeiro ponto de vista é que para mim ficou muito claro o desconforto do menino, o quão ele ficou desconfortável, constrangido perante esses atos. Então, para mim, foi um ato escrupulento, foi um ato de muita má vontade. Então, esse fato ele já aconteceu lá em fevereiro, né? O segundo ponto de vista que eu quero dar é justamente esse. Essa notícia ela se espalhou para o Ocidente agora, né? Foi ontem, na segunda-feira. Eu estou gravando o vídeo basicamente na terça, né? Quando a situação ela se espalha pela mídia, parece que as pessoas do dia para a noite elas viram as protetoras das crianças. Mas aí passa o fato e as pessoas voltam para suas vidas automáticas, voltam para suas vidas de forma normal e não estão mais nem aí. Ou seja, tem pessoas sim que se importam com isso, tem pessoas que veem isso como um ato obsceno, como um ato muito feio e se preocupam realmente com as crianças, né? Mas há pessoas que simplesmente seguem as notícias do dia a dia de forma automática e dão opinião sobre tudo. Isso é um blá 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 que não gera movimento nenhum. Esse é um blá 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 que o ser humano precisa sair dessas conversas fiadas, né? As pessoas não lutam mais por nenhuma causa séria, por nenhum ato sério. Então, o fato das crianças é que elas vivem essas fatalidades no dia a dia, muitas delas. E há muitos adultos perversos, né? Há muitas pessoas ruins, pessoas degradantes em nosso mundo. Então, é preciso sim o diálogo constante com as crianças, ensinar as crianças no sentido certo, no sentido correto da vida. E a melhor ferramenta que os adultos têm com as crianças é a comunicação, é o diálogo constante. Então, isso é preciso ser seguido no dia a dia, né? Independente de fatos assim ocorrerem ou não. Tá, esse foi meu segundo ponto de vista em relação ao pobre menino, né? Dá para ver nitidamente o quanto ele tentou se afastar, imagina um menino que cresce nessa ótica de mundo, vendo o Dalai Lama como uma figura muito importante e tendo que passar por essa situação. Esse menino já era crescidinho, ele já entendia assim das coisas, né? O terceiro fato é em relação à própria figura pública, né? A figura religiosa, né? Nos dias atuais, pessoal, a gente pensar que há santinhos no nosso mundo é algo realmente a ser questionado, né? Já se passaram mais de 2000 anos depois de Cristo. Já está muito claro para nós que o caminho ele é individual. Não falo no sentido de seguir uma vida totalmente individualista, mas o caminho espiritual não se trata mais de ideologia nenhuma, de partido político nenhum, de opinião religiosa no nível macro, né? Tudo isso está cada vez mais em decadência. Então, a gente tem que ter noção de que quando alguma coisa assim acontece, seja com uma figura pública muito grande, ou seja, com qualquer ser humano, qualquer perverso que faz alguma coisa, a gente tem o seguinte ponto para nós enquanto indivíduo. A gente não consegue elevar nem rebaixar um ser humano senão por máscaras. Mas o fato, a realidade em si, só consegue elevar ou rebaixar um ser humano através das leis claras da vida, né? Então, nenhum ser humano vai conseguir botar o Dalai Lama, por exemplo, acima ou abaixo.
é a própria atitude, é a própria intenção dele. Então, se a gente não tem como controlar o outro, aquilo que é externo, aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros dizem, a gente pode olhar para determinadas situações e tirar conclusões para a nossa própria vida. Agora, sem esse blá 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 que as pessoas tanto fazem pela internet, né? Isso não gera movimento nenhum para o ser humano. Aquele que quiser olhar o vídeo, olhar as cenas, ter uma opinião, buscar uma opinião, que faça isso em silêncio, tire as próprias conclusões para si e use delas da melhor forma possível. Tire conclusões sobre o mundo, tire conclusões sobre as religiões, tire conclusões sobre o que há aí fora, sobre a situação do nosso mundo hoje em dia. Acredito que é a única solução que a gente tem, olhar para as situações, tirar o melhor proveito possível e cuidar da própria vida. Não se pode mais julgar o outro, não adianta julgar o outro. Julgar é desperdício de energia e de tempo. A gente, quando olha demais para o outro, deixa de olhar para si próprio, deixa de cuidar da própria vida. E deixar de cuidar da própria vida é deixar ela escorrer pelo ralo. Agradeço de coração a quem assistiu. A gente se vê no próximo vídeo e até lá. Valeu!